Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 22. Glória a Deus. Tiago 1, 22. Amém? Diz assim: Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Amém. Glória a Deus. Senhor, que estamos, Pai, te damos toda a honra e glória e louvor pela Tua palavra, por esse tempo precioso que podemos dedicar aqui em unidade na Tua presença. Senhor, traga revelação ao nosso coração, Pai, edifica-nos na nossa fé, edifica-nos, Pai, no projeto que o Senhor está fazendo em nós, para frutificarmos em toda boa obra e glorificarmos o Teu nome com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos de nós já ouvimos que a obediência nos conduz a viver uma vida abençoada, né? A obediência nos leva às bênçãos. Isso é muito verdadeiro, amados. Isso é verdadeiro lá no passado e continua sendo verdade nos dias de hoje. E a lei que nós estamos aqui fazendo referência nesse texto de Tiago não é mais a lei do pecado e da morte, e sim aquela lei que Romanos 8 ali também nos traz, que é a lei da liberdade, a lei do Espírito e da vida. Então, a pergunta que eu faço é: como nós podemos ser praticantes da palavra? Como podemos viver essa realidade em nossas vidas? De trilhar esse caminho que o Senhor nos dá e que vai nos levar a uma vida abençoada, uma vida onde nós lemos aqui no finalzinho, onde nós seremos muito felizes, bem-aventurados em tudo que nós fizermos, em tudo que a gente empreender. Sabe, quando você vai fazer algo e dá certo, vai fazer algo e você é bem-sucedido. Deus tem isso para nós, irmãos. Mas Deus tem um caminho para que a gente chegue nesse êxito, nesse sucesso. Não é apenas aquilo que nós almejamos, mas o caminho, a maneira como nós fazemos. O mundo, ele tem um ditado que diz que os fins justificam os meios. Mas para Deus isso não é verdade. Para Deus, o meio, o caminho, é tão importante quanto aquilo que você está buscando. Tudo tem que passar pela palavra, tem que passar pelo filtro da palavra, se é virtuoso, se tem louvor. Nisso nós podemos empreender, nisso nós podemos pensar e viver. Então, para praticarmos a palavra de Deus, eu quero trazer aqui para nós que o elemento fundamental que vai nos dar essa vitória para a gente conseguir praticar a palavra é a fé, que nós temos pregado aqui nesses dias, fundamento da fé em Deus. Então eu quero falar a respeito da obediência por meio da fé, não a obediência simplesmente pela obra. Lembra? Primeiro vem a fé, depois vem a obra. Aí a gente vive na dependência de Deus, aí é o poder de Deus que opera e nos dá a capacidade de viver a palavra, de praticar a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, a obediência bíblica, a qual o Senhor ele realmente nos dá condição de viver na prática a palavra de Deus, ela é uma obra mediante a nossa fé. Não é só uma obra por si só, apartada da fé. Eu vou fazer porque eu consigo, porque eu vou, porque eu tenho, ou porque eu sou obrigado, ou porque eu vou para o inferno se eu não fizer. Tudo isso, irmãos, é falível, falha e falha muito.
Dá até uma certa aparência de que é isso, mas não é. Né? A obediência que nós vamos viver verdadeira, essa que nós vamos ser quem nós somos em qualquer lugar, não apenas quando o pastor estiver vendo ou quando alguém estiver nos observando. Não, é uma vida, é uma fé e é uma obediência espontânea, fruto de um coração transformado. Como o arrependimento nos traz, o fundamento do arrependimento nos traz, que é a mudança na mente, a mudança no valor, a mudança no coração, que depois vai se estender para as nossas atitudes. Então a fé, como nós já dissemos aqui antes, ela é a ponte entre o arrependimento, a decisão da mudança, a identificação do que tem que mudar e as obras do arrependimento, que são os frutos do arrependimento. Aquilo que realmente sai da nossa vida diferente daquilo que nós fazíamos antes. Aquele que furtava, não furta mais, porque ele se arrependeu, ele mudou a mente, ele entendeu que agora ele não é mais um ladrão, ele é filho de Deus, ele é livre disso, ele não precisa disso, é Deus quem supre as suas necessidades. E aí, meditando nessa palavra, ele creu com o coração, ele profetizou sobre a sua vida, ele declarou de dia e de noite quem ele é em Cristo, que ele não furta mais. Então, quando vem a tentação, quando vem a prova, ele simplesmente não rouba, ele sai pelo outro lado e ali ele é transformado. Então, essa fé que é gerada a partir desse trabalho que nós fazemos de semear a palavra em nós mesmos, é o que vai nos dar o poder para viver, para praticar a palavra de Deus. Basicamente é isso, irmãos. Eu quero falar mais do mesmo, para que isso venha realmente reforçar dentro de nós esse entendimento. Então a fé é essa ponte entre o arrependimento, projeto, e a obra de fato, a execução da obra. E o arquiteto dessa obra é o Espírito Santo. Ele é o arquiteto que sabe exatamente o que precisa ser alterado na sua vida para que você esteja em conformidade com a imagem de Deus. E assim, você viver cada vez mais como um filho de Deus nessa terra, confiante, digno, vivendo em dignidade e em honra da parte do Senhor sobre a tua vida, vivendo em vitória, como nós lemos aqui, prosperando em tudo aquilo que você empreender na sua vida, porque você está andando na palavra de Deus, está vivendo em obediência, está sendo um praticante da palavra e não apenas o ouvinte. O ouvir é fundamentalmente importante para você ter a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Só que isso não vai gerar nada na sua vida se ficar apenas no ouvido. Ela tem que se traduzir em ações, em você se arriscar mesmo diante das oportunidades que a vida te trouxer. Tentações que vierem, ou mesmo situações onde você pode fazer algo a respeito e que antes você não conseguia. Eu dei o exemplo aqui do espírito de medo, da intimidação que muitas vezes trava muitas pessoas, e quando você começa a meditar na palavra e você começa a crer com o coração que agora você é livre em Cristo Jesus, que Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, você então vai dando passos de fé, crendo nisso, que você agora crê que Deus ele colocou isso em você, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí você vai e arrisca, eu vou conseguir porque a palavra de Deus diz assim. Eu creio naquilo que Deus falou ao meu respeito e eu vou para cima, em nome de Jesus. Então a fé é o meio pelo qual nós temos acesso ao reino de Deus. E a graça de Deus. A graça, irmãos, como a própria palavra diz, ela é de graça. Ela é uma recompensa dada a nós por um trabalho que nós não fizemos. Isso é graça. Salário é quando você trabalha e recebe. Você merece. Você trabalhou por aquilo. Você trabalhou visando aquilo. Foi um acordo, foi um trato. Então você trabalha, você faz a sua parte, e aí o teu empregador faz a parte dele, paga o teu salário. Isso não é graça. Isso é merecimento, é recompensa pelo trabalho. Mas a graça de Deus que chegou até nós, essa graça que nos dá esse poder, esse acesso para viver esse milagre, a transformação da nossa vida, viver como filhos de Deus nessa terra, é obra de Jesus. Foi Ele que pagou o preço lá na cruz, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, é por causa do penoso trabalho que Ele empreendeu, desde o seu nascimento, a sua vida santa, ali em oculto, mas sem nenhum pecado, até a cruz. Foi esse sacrifício, o sacrifício do Cordeiro,
que não tinha pecado, o Cordeiro puro e imaculado, que nos deu acesso a todas essas riquezas, essa herança que nós temos nele diante de Deus. Isso é graça. Porém, para nós acessarmos a graça, a Bíblia fala que ela se dá através da fé. Efésios 2, 8, se eu não me engano, fala: pois sois salvos pela graça mediante a fé. Então, sem fé, você não vai acessar a graça de Deus, porque a graça, tudo isso que Jesus conquistou para nós, ela só é acessível mediante a fé. Se você não crê, você não vive isso. Deus te deu tudo, Deus tem tudo isso para nós, tem promessas maravilhosas. Mas se nós não crermos, irmãos, é a mesma coisa que não ter a promessa. Nós não viveremos, por mais que nós tenhamos tudo isso à nossa disposição. E a fé vai exigir de nós um grande trabalho. É aí que entra, muitas vezes, a confusão. As pessoas acham que por ser graça, eu não preciso fazer nada, eu só preciso cruzar os braços e esperar acontecer o milagre, acontecer as promessas da minha vida. E aí muitos passam a vida toda como cristãos, mas sem nenhuma vida de cristão, sem nenhuma vida de poder, Falam com a boca, mas negam com as suas próprias vidas o poder de Deus para os dias de hoje. Parece que o Senhor só operou milagres no passado. Mas eu te digo algo, meu amado. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Somos nós que precisamos nos conformar à mente de Deus, à mente de Cristo, e não nos conformar com esse mundo. Pois o trabalho do mundo é nos amoldar à ideia dele, a uma ideia incrédula, uma ideia muito racional, onde tudo é só pelo médico, onde tudo é só pela ciência. E Deus, ele continua sendo um Deus de milagres, que opera através da nossa fé. Uma fé singela, uma fé de criança, uma fé que simplesmente crê e se atira nos braços do Pai, sabendo que aquilo que ele disse vai se cumprir. Mesmo que as circunstâncias estejam totalmente contrárias, quando nós permanecemos e perseveramos na fé, na palavra de Deus, nós vivemos um milagre de forma infalível, meu amado, porque o Senhor, ele nunca falha, e aqueles que confiam nele, a Bíblia diz, não serão decepcionados. Não serão decepcionados, em nome de Jesus. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porque pela graça de Deus, irmãos, nós temos acesso a todos os recursos e poder necessários para as nossas vidas, para viver na prática a palavra de Deus, de sermos praticantes da palavra, de vivermos as promessas que o Senhor tem para os seus filhos. A fé torna isso realidade. A fé é o que nos torna de escravos para filhos, que faz toda essa ponte entre a nova mentalidade de filho e herdeiro de Deus, a realidade disso em nossas vidas, a promessa de ser, ter ou fazer alguma coisa e seu cumprimento. Tudo que a Bíblia diz a nosso respeito. Pela fé, o Senhor nos dá poder para viver, meu amado, em nome de Jesus. Creia nisso. Através da fé nós recebemos, mediante o Espírito Santo, o poder dele no nosso espírito, para realizar todas as coisas que estejam fundamentadas na sua palavra. Efésios 3,16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Aleluia! Então o Senhor, ele realmente nos dá poder, irmão, para viver tudo aquilo que ele fala na palavra. Então, se ele nos dá uma instrução, se ele nos tem um mandamento, uma lei do Espírito, uma lei de liberdade, uma lei da vida, se ele disse, nós podemos viver. É crer e viver. Não é esperar para ver, ver para crer. É crer e você vai viver. O fundamento disso é, Deus falou, então eu posso fazer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus falou que eu posso viver uma vida de santidade, que eu posso ser fiel à minha esposa, para eu não adulterar, é porque Ele me dá poder para fazer isso, para ser fiel, para não adulterar. O Senhor nos dá poder, irmãos, pela palavra e pela fé, que é resultado da palavra meditada de dia e de noite. Então, ter fé, aumentar a fé, dá muito trabalho. Então, acessar a graça é trabalhoso. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, é você se dedicar mesmo nesse trabalho, nessa obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida de transformação. Se você realmente quer viver essa mudança, de se tornar mais semelhante a Jesus, de se tornar mais espiritual para ser uma bênção na sua casa, um homem ou uma mulher ousado na fé,
em oração, em estender mãos abençoadoras, existe um caminho para quem esteja disposto a se sacrificar, a dedicar a vida a um caminho. E o resultado disso, meu amado, vai ser que a tua descendência vai ser tão abençoada por causa do teu sacrifício. Pessoas que Deus vai colocar no teu caminho vão ser abençoadas por causa da tua consagração. Que você vai orar e a pessoa vai mudar de vida. Sabe, famílias, histórias, destinos. Que Deus quer usar você como vaso de honra nessa terra, se você estiver disposto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus todos os dias. Assim como ele fez. O sacrifício dele resultou na nossa salvação. E em estarmos aqui hoje, buscando mergulhar mais fundo na palavra, viver com mais intensidade o plano que ele tem nas nossas vidas. Mas o nosso sacrifício também vai gerar isso na vida de outras pessoas. A nossa morte, a morte da nossa carne, vai se traduzir em vida para muitos. Então vale a pena, meus amados, né? A gente fez até uma referência de um filme aqui, O Quarto de Guerra. Então, o sacrifício daquela senhora mudou uma história de toda uma família. E a gente não tem ideia da dimensão que isso é, meus amados, porque uma família, naquele momento ali, é um casal e uma filha, se eu não me engano, no filme. Então imagina o que vai sair daquela família. Aquela menina vai crescer, talvez vai se casar um dia, vai gerar filhos, aqueles filhos vão gerar filhos. Tudo isso só vai acontecer porque alguém pagou o preço de oração, intercedeu por aquela família que estava à beira da destruição. Alguém se posicionou, se colocou na brecha da oração e dedicou tempo. Dedicou tempo no quarto de guerra para dobrar os seus joelhos, para declarar a palavra, para profetizar a palavra de Deus sobre aquela família. E por causa desse sacrifício, uma família foi restaurada. E os frutos de tudo que vai acontecer nessa família agora, certamente vão ser galardão para essa senhora. E assim é nas nossas vidas, irmãos. O Senhor, ele diz na sua palavra, não ajunteis tesouro na terra, porque o que é na terra vai ser destruído, vai acabar um dia, o ladrão pode roubar, a ferrugem corroer, mas ajunteis tesouros nos céus, onde ali ninguém vai poder colocar a mão naquilo que é seu, naquilo que é o seu depósito, que o Senhor está guardando. Então a nossa vida, meus amados, são aqui anos, né, como uma neblina, o máximo 100, 100 e pouco, né? Máximo. Qual é o investimento que nós temos feito? Para onde nós temos depositado? Somente para aqui, agora, de tudo isso que um dia vai acabar? Ou a gente está investindo naquilo que é eterno? Então, vale a pena se sacrificar para que tenhamos fé, para que cresçamos na fé e assim acessar a graça. Essa graça que é completa, que é absoluta, que é suficiente para nos dar poder para vencer todas as batalhas de nossas vidas. O Senhor, ele providenciou tudo. A obra que Jesus consumou na cruz, meus irmãos, é completa. Ela supre todas as nossas áreas e nos capacita para ser um canal de bênção para todas as áreas também da vida das pessoas lá fora. Então essa santificação do Espírito, quando nós escolhemos andar sob a direção do Espírito Santo, opera em nós essa mortificação, né? A mortificação da nossa carne e a justiça de Deus, que é esse processo de santificação, onde a velha criatura dá lugar à nova, onde aquilo que era escravo do pecado, na área que era escrava do pecado em nossas vidas, se torna livre como filho, a imagem de Deus, né? Por meio da fé genuína, que é resultado da nossa obediência à verdade. E aí entra Tiago 1 aqui que nós lemos. Então, quando nós alimentamos o nosso coração com a palavra, sabemos o que Deus ele fala, qual o caminho nós devemos seguir. Então nós vamos sendo provados. Situações vão acontecendo e você tem ali a escolha de fazer conforme a palavra ou conforme a tua carne. Quando você faz conforme o Espírito e a palavra, você mata a tua carne mais um pouco. E ali você vai sendo abençoado mais e mais, né? E aí essa obra que você fez de obediência também vai alimentar a tua fé. É uma coisa que alimenta a outra. A fé alimenta a verdade dentro de você que vai te impulsionar e te direcionar para fazer o que é certo, segundo a palavra, e a obra que você faz, resultado da fé, vai aperfeiçoar a tua fé vai ficar melhor ainda depois da prática. Porque tudo aquilo que nós não praticamos, nós esquecemos, que é o que o texto de Tiago fala. É semelhante a você se olhar no espelho e daqui a um minuto você já nem lembra mais como que você estava, porque você esquece. Então a prática vai aperfeiçoar a fé.
A fé vai te levar à prática e a prática vai aperfeiçoar a tua fé. E quanto mais a tua fé vai sendo aperfeiçoada, quanto mais a tua fé vai aumentando, mais você vai sendo transformado e vivendo um milagre. O poder de Deus vai sendo liberado sobre a tua vida e você vai vivendo a transformação, irmãos, que só Deus pode fazer na vida de um ser humano, de dentro para fora. Então, nós temos a responsabilidade de semear a palavra, de regar a palavra, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo que opera com o seu poder no nosso espírito e então nós vivemos a santificação. Aleluia! 1 Pedro 1:2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, através da nossa fé, meu amado, a obediência à verdade que nós praticamos, essa fé obediente, ela libera em nós o sangue de Jesus. A fé obediente libera o sangue que está correndo em nossas veias espirituais, que circula em nós, esse sangue que nós fazemos memória todas as vezes que nós nos reunimos para participar da Santa Ceia, que nós bebemos do sangue de Jesus. Então, a obediência, a fé obediente, a fé que leva à prática, ela vai liberando esse sangue precioso que nos purifica, que nos abençoa e que carrega a vida de Jesus. Porque a Bíblia fala que a vida está no sangue. Então, a vida de Jesus está no seu sangue. E quando nós obedecemos a palavra, o sangue de Jesus é aspergido em nós, ele flui em nós, e nós somos purificados de todo pecado e somos cheios da vida de Jesus. Aleluia! Somos transformados. O sangue de Jesus opera em nós a justiça de Deus, porque traz consigo a própria vida de Cristo. Como eu disse, porque a vida está no sangue. E ao ser liberado em nós, ao circular em nossas vidas, a própria vida de Jesus, a sua justiça, a sua pureza, ela é trazida a nós. Ela é derramada sobre a nossa culpa, sobre a nossa injustiça, nos tornando mais semelhantes a Ele. Ou seja, a sua morte resultou na nossa vida. O sacrifício dele nos trouxe vida, e vida com abundância. Aleluia! 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, a aplicação do sangue, que é espírito e vida, em nossa alma, ela se dá do nosso espírito. Então, o nosso espírito que está ali com o Espírito Santo, onde o sangue de Jesus, espiritualmente falando, está fluindo, irmãos, é onde ele vai alcançar nossa alma para transformar o nosso ser, para transformar nosso pecado em justiça de Deus, a iniquidade, o mal que estava em nós ali, que tentava se levantar, nos inclinar para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Do nosso espírito flui rios de águas vivas, que purifica a nossa alma pela nossa obediência à verdade. Glória a Deus por isso. Essa obra é dele, meus amados, é obra de Deus. Nós só precisamos nos dedicar a crer, nos dedicar a meditar de dia e de noite na palavra, em abrir a nossa boca e profetizar quem nós somos em Cristo, em nome de Jesus, proclamar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, como está lá em Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou, foi que Cristo nos libertou. Portanto, não submetamos mais a um jugo de escravidão. Então, uma pérola como essa, da palavra de Deus, ela se aplica em muitos casos. Ela se aplica para alguém que está em vícios, para alguém que está em depressão, para alguém que está se sentindo preso por alguma coisa. Experimenta você meditar nesse versículo de dia e de noite, até que essa verdade possa raiar dentro do teu espírito. Do teu espírito vai fluir um rio de água viva que vai alcançar a tua alma e vai te trazer a liberdade que a palavra diz que nós temos. A semente carrega a vida daquilo que ela é. Então a semente da liberdade em Cristo, ela carrega essa liberdade. Então quando nós semeamos isso em nós, isso vai frutificar uma hora. E quando ela frutificar, é quando o milagre acontece. Você se vê livre. Você se vê livre daquilo que estava te prendendo.
Então pega uma palavra como essa e começa a declarar ela sobre a tua vida. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Portanto, eu não vou me submeter mais a um jugo de escravidão. Porque a boca do Senhor o disse. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se procede da boca de Deus, irmãos, é verdade para a tua vida. Basta você tomar posse. Mas tomar posse não é só falar, eu tomo posse em nome de Jesus. Tomar posse é você trazer para você. É meditar nela de dia e de noite, é escrever no papel, colar na geladeira, sabe? Colocar na mesa, em lugares que você possa ver todos os dias. E todos os dias você olhar para aquela palavra e falar, eu sou livre. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Eu não vou me sujeitar a um jugo de escravidão novamente, porque Ele já me libertou de tudo. E aí você vai ver a mudança, o milagre acontecer em você. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, como nós podemos observar nesses textos que eu li aqui, nessas referências, a fé é o meio pelo qual nós podemos praticar a palavra de Deus. É dessa maneira. Primeiro você entende o que a palavra está falando para você. O que a palavra está nos instruindo. Qual é o mandamento de Deus para nós. Ou mesmo na área mais urgente da nossa vida, que precisa de uma mudança urgente, porque você tem perdido muitas coisas por causa dessa prática. Então é você pegar a palavra, guardar ela no coração, crer, dizer com a boca, e então você vai estar semeando vida, semeando o milagre que vai acontecer numa questão de tempo. Basta você perseverar e não voltar atrás, como está escrito em Gálatas 6, né? Pois aquilo que o homem semear, ele também colherá. Façamos o bem e não cessamos, não venhamos cessar de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, senão desfalecemos. Então a Bíblia ela fala de uma forma para nós, irmãos, direta, que se nós perseverarmos em semear a preciosa semente, nós vamos colher os frutos, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, considerando tudo isso, ao contrário do que muitos dizem, irmãos, esse é um pensamento mundano, de incredulidade, que muitos se apoiam para justificar uma vida de pecado. Quer dizer que é muito difícil praticar a palavra de Deus, que é impossível, sabe? É impossível andar como Jesus. E assim, irmãos, dadas as suas proporções, a gente teria que entrar no detalhe, mas as pessoas às vezes generalizam e colocam isso como uma desculpa para viver de forma recorrente no pecado. Mas a Bíblia fala assim, ó, como Ele é, Jesus, somos nós também nesse mundo. 1 João fala sobre isso. Então é fé. Deus colocou isso em nós. O Senhor Jesus, Ele pagou um preço para nós andarmos como Ele. E é Ele que vai nos dar poder para praticar a palavra se nós tivermos a fé. E o que nós precisamos para ter fé? Qual é a nossa parte? Qual é o nosso trabalho? É gastar mais tempo meditando. É gastar tempo de oração. É gastar tempo profetizando. É gastar tempo, irmãos. Não existe resultado e frutos sem esforço, sem você se dedicar. E a intensidade com a qual você se dedica vai determinar a velocidade com que as coisas acontecem na sua vida. Você pode ir num ritmo que vai levar 20 anos para você mudar. Ou você pode ir num ritmo que vai levar 2 semanas. Depende de você. Depende das suas prioridades. Depende daquilo pelo qual você está lutando. Porque a fé genuína, a fé que não vai fazer você desistir nunca, é aquela que opera através do amor. Então, se há algo que você luta por alguém, se existe um amor na tua vida que você se dispõe a se sacrificar para que alguém seja bem-sucedido, alguém seja feliz, um filho, uma família, se tem algo pelo qual você luta, esse amor vai te motivar, vai ser o seu combustível para te levar a uma vida de mais consagração a Deus. É esse amor. O amor é o motivo mais poderoso de todos. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu luto pela minha família. Eu dou a minha vida para que os meus filhos sejam abençoados. Que a minha descendência seja uma descendência abençoada, que ela não venha mendigar o pão, mas que ela venha a ser uma bênção nessa terra. Que ela não venha a ser aqueles que precisam tomar emprestado, mas aqueles que vão emprestar para aqueles que precisam. Então eu vou lutar por isso, porque eu tenho uma causa. Eu tenho uma família por quem lutar. E mais do que eles, acima deles, eu tenho alguém por quem lutar. Aquele que lutou por mim. O meu Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de todo o meu esforço, de toda da minha entrega, do meu sacrifício, porque Ele deu a vida por mim. E essa entrega me contagia a querer entregar minha vida por Ele também.
Então, o amor é o combustível. A fé que atua pelo amor. Então, por amor, por querer muito isso, por querer ser uma bênção na minha família, de ser um bom pai, um bom marido, um bom servo, um bom filho, eu estou disposto a gastar tempo meditando na palavra para ser uma pessoa melhor, para ser transformado, para ser cada vez mais parecido com Ele. O Senhor, Ele nos dá o caminho, irmãos. Agora basta a gente trabalhar. Basta a gente semear, regar, sem cessar, incansavelmente, todos os dias, entendendo o que está em jogo. Que a minha consagração hoje vai resultar numa descendência abençoada. Eu vou ver os meus filhos prosperando, frutificando como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eu vou ver as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. Eu vou ver eles fluindo no Espírito, exalando o bom perfume de Cristo, indo pelos 4 cantos dessa terra, sabe, irmão, assumindo boas posições, assumindo lugares altos que o Senhor tem para nós, lugares onde nós iremos direcionar, iremos abençoar vidas, iremos levar a palavra e valores, princípios que nós carregamos e transformar o mundo, mudar o mundo pelo Evangelho. Então isso é possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar dormindo até mais tarde, vou ficar com o braço cruzado e vendo a minha família ser destruída, sendo ali alcançada pelo inimigo, que o inimigo ele quer isso, ele quer pessoas fracas, famílias que não têm presença de Deus, famílias que não têm muros de proteção espirituais para entrar e bagunçar tudo. E quantas famílias não estão assim hoje, meus amados? Quantas histórias poderiam ser diferentes se um pai ou uma mãe com entendimento tivesse oferecido suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável, dedicando tempo de oração, de intercessão, de jejum, de buscar a Deus, de buscar direcionamento de Deus para tomar decisões, de se fortalecer na palavra para ser transformado e não cair em pecados que destroem famílias. Quantas famílias hoje não seriam diferentes, meus irmãos? Mas nós estamos tendo a oportunidade de ouvir isso hoje. Nós temos tido a oportunidade de entender que é possível, que existe um caminho. Se você estiver disposto a se sacrificar, existe um caminho onde você vai ser um canal de bênção tão grande para a tua vida e para as tuas gerações, que o teu legado vai permanecer até 1000 gerações. Que a Bíblia fala que Deus ele exerce misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem, daqueles que temem a Ele. Aleluia! Então, ao contrário do que muitos dizem, que é difícil, é impossível praticar a palavra de Deus, irmãos, pela fé não é. Se você se dedicar realmente em meditar, em profetizar, encher o teu coração e diante das oportunidades, ir dando passo de fé, acreditando que porque Deus falou você vai conseguir praticar aquilo, mesmo que você não consiga ser tão bom no começo, a prática vai te ajudar a levar à perfeição. 1 João 5,3 vai dizer exatamente o seguinte, olha só. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Então os mandamentos não são penosos se nós formos praticar eles sem a fé, só pela nossa força, pela força do nosso braço. Aí eles vão ser pesados, impossíveis de serem cumpridos. Mas pela fé, os mandamentos de Deus deixam de ser penosos e se tornam realidade. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Queria fechar aqui só apenas com um exemplo, para deixar para os irmãos meditar, não vou ler os textos, que está lá em Daniel, capítulo 1. Daniel é um exemplo de obediência por fé. Alguém que viveu o poder de Deus por obedecer, por crer e obedecer. A fé obediente que nos leva a viver o sobrenatural, o agir de Deus operando em nossas vidas. Então, no capítulo 1 de Daniel, ali há uma situação onde eles se encontram ali no reino da Babilônia e eles têm que participar da mesa do rei, porque eles vão ser preparados diante ali de um grupo de jovens para servir ao rei depois de 3 anos. Né? Vocês conhecem um pouco a história, quem não conhece, possa ler ali em Daniel capítulo 1. Só que quando ele se depara com essa situação e ele vê que naquela mesa havia ali animais, comidas impróprias, que eram contra os mandamentos que ele seguia do Antigo Testamento na época dele. Então ele conhecia a Bíblia, ele sabia os mandamentos de Deus para a época dele. E ele sabia que aquilo, ele ia estar pecando contra o Senhor. Mas Daniel, né, pela fé, pela fidelidade dele ao Senhor, mesmo numa terra distante, onde ninguém estava vendo ele, lá no finalzinho, no versículo 8 de Daniel 1, diz assim, ó, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei.
e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, ó, era uma coisa difícil de fazer, irmãos. Abrir mão de uma comida que é a energia, né? Muitos de nós, né, temos medo até de jejuar nos nossos dias, né? Porque o que vai acontecer? Eu vou ficar fraco. Nós não temos fé, muitas vezes, para depender de Deus, para jejuar, falar, Senhor, eu vou jejuar, mas eu dependo do teu poder, me fortaleça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você vai comendo a palavra como se fosse a comida, e Deus vai te fortalecendo. Daniel, ele fez isso. Ele sabia que aquilo era contrário à palavra. Ele conhecia a palavra, ele tinha meditado, ele conhecia as escrituras. Então ele se deparou numa situação e falou, não, eu não quero me contaminar. Eu quero ser fiel à palavra. E olha o que acontece com ele, né? Nós vemos nesse exemplo que quando nós andamos por fé e andamos sobre a palavra de Deus, o Senhor ele se manifesta com o seu poder ao nosso favor. E assim nós vivemos o sobrenatural em nossas vidas nos mínimos detalhes. Então no versículo 9 diz, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aí pulando um pouquinho mais para frente, diz assim, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Isso aqui é obediência por fé, irmãos. Ele creu de todo o coração que, sendo obediente, Deus iria honrar a fé dele. Deus ia dar poder para ele viver a palavra. Não parece difícil cumprir a palavra nessa situação? Não parecia quase impossível ser praticante da palavra? Muitos poderiam colocar essa desculpa. Aqui não tem como, aqui eu estou na Babilônia. Aqui quem manda é Nabucodonosor. Então Deus vai entender que aqui eu não vou conseguir colocar em prática a palavra. Isso aqui irmãos, desculpe o perdão da palavra, mas é um tapa na cara da nossa geração. Que às vezes por muito menos a gente acha que não dá para fazer, sabe? Eu não posso falar a verdade no meu serviço, senão eu vou ser mandado embora. Eu não posso ser quem eu sou em Cristo, porque senão as pessoas vão ficar bravas comigo. Isso é questão de fidelidade, irmãos. E Deus ele honra aquele que é fiel. Né? Nós vemos aqui no final dessa história que o poder de Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. Eles, apenas com vegetais e água, depois dos dias, eles se apresentaram mais fortes, mais viçosos do que aqueles que comeram carne, beberam de tudo ali. Então no finalzinho ali no versículo 16 diz, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e no seu lugar lhes dava vegetais. 3 anos, irmãos, eles tiveram que viver assim. E Deus sustentou, Deus fortaleceu, eles se apresentaram ali fortes. E aí então, para finalizar aqui, vem aqui a palavra de Tiago que fala que aquele que é praticante e zeloso será muito feliz em tudo que empreender, não foi que nós lemos? É exatamente isso que aconteceu na vida de Daniel. Por ele ter obedecido a palavra, por ele ter crido que Deus era poderoso para capacitar ele a cumprir a palavra que o próprio Deus tinha dado, olha a recompensa. No versículo 17 ao 20, a recompensa da honra, resultado do sacrifício, da fidelidade, da confiança e do temor do Senhor. Olha como vale a pena, irmãos, você oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Olha como vale a pena confiar no Senhor e depender do poder dele, do sobrenatural que só ele pode fazer. Diz assim, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eram 10 vezes mais sábios, pulando um pouquinho, eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então Deus ele honra a nossa fé. Deus ele responde, meu amado, presta atenção nisso. Ele não responde à nossa necessidade, ele responde à nossa fé. Se nós temos uma necessidade, nós temos que ir na palavra e trabalhar a fé no nosso coração. E através da fé, Deus ele opera o milagre, o poder, o sobrenatural. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, se torna possível com o poder de Deus. Se você crer, se você fazer a tua parte, trabalhar aquilo no teu coração, meditar de dia e de noite. E eu encerro falando 1 Pedro 1, 14 a 16, que diz, portanto, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.
porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Deus abençoe, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, tendo essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, de aprender mais de Ti e de estabelecer esse fundamento da fé em nós, Pai. Esse fundamento elementar que abre um portal para nós entrarmos em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para sermos mais semelhantes a Ti, para vivermos as Tuas promessas. Obrigado, Pai, por nos mostrar na Tua Palavra um exemplo desse princípio colocado em prática, que quando nós somos obedientes à Tua Palavra e não nos apoiando nas nossas próprias forças, mas sim naquilo que a Tua própria Palavra diz e crendo que o Senhor é quem nos dá poder para viver a Sua Palavra, nós, de fato, vivemos o milagre e o resultado da obediência, que é honra, que é promoção, que é crescimento, como foi na vida de Daniel e dos seus amigos, que por serem fiéis à Tua Palavra, por serem obedientes, mesmo num ambiente hostil e totalmente contrário, o Senhor ali agiu na vida deles poderosamente, e eles foram honrados diante de todos, foram mais capacitados diante de todos, porque eles dependeram tão somente do Senhor. Desperta em nós isso, Pai, na nossa geração, que possamos ser mais ousados em confiar em Ti, na Tua Palavra, sem ter medo das consequências, mas simplesmente confiando que o Senhor vai garantir a nossa vitória, o nosso sucesso. Como a Tua Palavra diz ali em Tiago, Pai, que aquele que é praticante zeloso da Tua Palavra será bem-aventurado em tudo o que empreender, será bem-sucedido em tudo. A Tua Palavra diz tudo. Então eu creio, Pai, que se nós formos obedientes à Tua Palavra, não há impossíveis para o Senhor. Não há pessoas nesse mundo que possam impedir aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas diante de todos. Que assim seja, Pai. Levanta-nos para termos essa disposição de sermos mais operantes, Pai, de oferecer nossas vidas como um sacrifício, dispostos a orar, a investir, a semear a Tua Palavra, a conhecer a Tua Palavra, a semear em nós e dar os passos de fé diante das oportunidades da vida, as tentações que surgirem, situações onde a gente pode escolher praticar a Tua Palavra e assim o Senhor aperfeiçoar a nossa fé mais e mais para vivermos, Senhor Deus, nesse lugar onde o plano do Senhor se realiza, onde o Teu nome é glorificado, onde o nosso testemunho vai alcançar outros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz, em nome de Jesus.